Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um React do canal. A gente vai estar conferindo mais uma vez um 2 em 1 das análises do mangá de One Piece 1081 dessa vez. A gente vai estar conferindo Bruno Bandeira e depois o canal Mangaque. Só para recapitular, nos últimos episódios a gente teve a revelação da traidora do arco, vamos dizer assim, de Egghead, que é a York, né? Então a gente tem que ver o desenrolar ainda dessa história. A gente teve o fucking Shanks, acho que pela primeira vez, né, mostrando os seus reais poderes. Lembrando, tá, eu não assisti o filme Red ainda, então não sei se é mostrado alguma coisa lá. Muito provavelmente sim, só que na trama oficial foi, acho que a primeira vez, mostrado realmente os poderes do Shanks, e ele solou o Kid com um golpe. E também a gente teve o Garp mostrando seus verdadeiros poderes. A gente já teve, tipo, a gente já ouviu falar muito do Garp lutando, principalmente na luta que ele teve contra o Shebeck ao lado do Roger. Só que a gente teve agora realmente a primeira vez vendo ele lutar. Então, mano, daí toda do arco de York, Shanks lutando e Garp lutando. Então, assim, eu não sei o que vai vir nesse próximo mangá que a gente vai estar vendo agora, mas o Oda, ele tá... Mano, é que na verdade, eu penso assim, eu acho que o One Piece ele chegou na reta realmente final. Então, o Oda, ele tem que começar a mostrar as cartas na manga que ele sempre teve durante a obra inteira. Chegou o momento, então bora conferir. Lembrando que o primeiro vídeo que a gente vai estar conferindo é do Bruno Bandeira. E se você já é inscrito, deixa o likezão, comenta aí que também eu vou estar deixando um coraçãozinho. Com certeza estarei interagindo com você, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos, então bora conferir. Trafalgar Law é derrotado. Revelado porque Aokiji se juntou aos piratas Barba Negra. One Piece 1081 do nosso querido Bruno Bandeira. Chegou a hora das revelações. As batalhas se intensificam. Depois do herói da marinha aparecer no covil dos piratas do Barba Negra, Garp agora precisa enfrentar o seu primeiro discípulo, o ex-almirante Aokiji, que luta para defender o território do seu atual capitão. Quem será que vai vencer? Do outro lado, Barba Negra sai vitorioso da sua luta contra Trafalgar Law, que foi completamente derrotado. Galera, vamos falar hoje sobre o capítulo 1081 do mangá de One Piece, não antes de você sempre mandar... Caralho, então o Aokiji... no botão de se inscrever no canal, é um traidor, galera, mesmo? Estourar o sino de Skype pra sempre saber quando tiver vídeo novo. Muito obrigado a todos os 700 mil inscritos aqui no canal. Preciso agradecer mais uma vez a vocês isso, mas a luta não para. Lembra de fazer a sua votação diária, e se a gente conseguir a primeira colocação e se mantiver até a segunda-feira, eu já consigo me classificar para a próxima fase do prêmio IBEST, e aí eu consigo dar uma pausa para vocês por mais algum tempo, beleza? E já que a gente tá falando do homem nesse vídeo, o figure de destaque de hoje vai para ele, o ex-almirante Aokiji. Vocês sabem que eu adoro colecionar, é só ver o cenário do canal aqui atrás, e por isso muita gente me pergunta onde comprar action figures. E eu queria recomendar para vocês mais uma vez a loja parceira aqui do canal, a Ichiban Action Figures. Lá você vai encontrar o maior catálogo de figures do Brasil, seja de One Piece ou vários outros animes. Tem tanto figures mais acessíveis quanto figures para colecionador barra pesada, como esse aqui. Vocês vão ver algumas imagens do catálogo e é um mais irado que o outro. Essa do Flamengo é muito louca, mano. Os almirantes, e a lista vai longe. Mas ó, figure bom acaba rápido. Eu sei que é me arrepender por não ter aproveitado uma oportunidade como essa. Então, se você viu algum figure que você curtiu, garante logo o seu e aproveita e usa o meu cupom BrunoB20 para ter desconto na sua compra, seja pelo site ou pelo WhatsApp da loja. O link da Ichiban vai estar na descrição e no comentário fixado. E antes que você esqueça, porque o vídeo vai ser longo e até o final você vai esquecer, já deixa o site deles aberto para poder dar uma olhada depois. Combinado? Bora. Vamos lá, galera. A gente viu o capítulo passado o Garp usando o seu Galaxy Impact contra a Ilha dos Piratas Hachinoso.
E de fato foi um golpe extremamente impressionante, só que ao mesmo tempo o golpe ele também foi de certa forma favorecido pelo ângulo, pela perspectiva que a gente teve, que engrandeceu absurdamente aquele soco, mas já nesse capítulo a gente tem um não, mas beleza. A gente consegue ver um pouco melhor as consequências desse soco. A gente vê logo a sequência do que foi o golpe no capítulo. Eu imaginei mais ou menos isso mesmo. O navio do Garp voando, né, através de um propulsor que a gente, bom, nem imaginava que o navio dele tivesse, mas a gente vê também, né, a área que foi destruída pelo golpe do Garp, que foi ali alguns quarteirões. Vamos colocar ali algumas dezenas de prédios, talvez, o que ainda é um soco impressionante, querendo ou não, mas realmente, né, capítulo passado fez parecer que ele tinha destruído quase que a ilha completamente. Não, eu sabia que não. Vemos o Garp pousando do seu soco e reclamando, né? Quando foi que eu fiquei tão fraco ali com seus raios vazando ainda do seu punho? Engraçado que essa não foi a primeira vez que o Garp ele reclama da sua idade. Na verdade, lá no arco de Caraca, muito louco, quando ele aparece, quando ele é apresentado mesmo, né, como o avô do Luffy pela primeira vez, a gente vê ele também segurando ali o seu punho e reclamando: ah, mas eu tô tão fraco ultimamente. E uma coisa é fato, personagens idosos, os velhos em One Piece, têm uma tendência de pagar de senil, que é uma beleza, galera. Eles, por mais que eles tenham talvez ele realmente decaído parcialmente de nível em relação ao seu auge, eles fazem parecer que foi um negócio absurdo. Ah, mas eu tô muito fraco. Muito. E por mais que talvez tenha realmente uma diferença em relação aos seus auges, eu acho que não é muito. Que seja uma diferença tão absurda assim como eles às vezes fazem parecer. Logo em seguida a gente vê a reação do Kobe depois de ver todos aqueles marinheiros que vieram para salvar a vida dele, né? Ele dizendo: até mesmo pessoas que não fazem parte da SWORD estão aqui por mim. E é uma perspectiva que lembra muito a reação do Ace quando ele presencia não só o navio do Barba Branca, mas todos aqueles navios aliados. Gigante, o Luffy, nossa, muito louco. Indo até a guerra de Marineford, indo até a ilha de Marineford tentar salvar a vida do Ace, né? Isso mais uma vez evidenciando o paralelo que o Kobe ele faz com o próprio Ace, também exercendo esse papel de neto dele. Nisso vemos o Prince Groose usando do seu poder de argila para conseguir amortecer a queda do navio do Garp ali na Ilha Pirata. E tem uma teoria muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que postaram no grupo dos Brothers, que tá sempre na descrição, né? Um grupo no Facebook para se você quiser participar das discussões. Lá vem. Vocês ao entrarem lá. Mas enfim, postaram uma teoria muito interessante correlacionando esse personagem com o Corazon, pra quem não lembra, né, o irmão do Doflamingo que foi morto por ele, cogitando a possibilidade desse Prince Groose ser filho do Corazon, porque, primeiro de tudo, além de ambos teoricamente fazerem parte da SWORD, pelo menos o Prince Groose a gente sabe que faz parte da SWORD, e o Corazon, ele, ele tinha toda a cara, todo o semblante de que também fazia parte da organização de marinheiros, mesmo a gente não tendo a confirmação, mas vamos supor que sim. O nome Groose é uma espécie de pássaro idêntica a um flamingo. Outra coisa, na sua primeira aparição do Prince Groose, ele estava usando um casaco de plumas igual ao que porque é verdade, mano. Usavam. E ainda na sua primeira aparição foi justamente em Dressrosa, na história de capa do Capone Bad. Dressrosa, né, que a gente sabe que é onde morava o Doflamingo e o seu irmão também. Além disso, Rocinante tinha 26 anos de idade quando morreu, então ele poderia ter ali o filho, né, deixado um descendente antes da sua morte. A única coisa que a gente não sabe é o título de príncipe, né, que o Prince Groose ele tem, que seria, querendo ou não, da sua linhagem de Tenryubitos ou por algum outro motivo que a gente não sabe, mas é um personagem que parece muito o Rocinante, tanto em aparência, né, o seu cabelinho ali meio onduladinho ali caindo pelo olho, enfim, muita semelhança esquisita e pode ser sim que a gente venha ter a criação de um coração tendo filho. Mas seguindo o capítulo, enquanto o Kobe e a Hibari, eles correm em direção ao Garp, de repente a Hibari é completamente congelada. Um raio de friagem corre por trás do Kobe e a congela, e na página seguinte a gente vê o ex-almirante Aokiji aparecendo. Gente, realmente estávamos errados. O Aokiji não está naquele navio que está indo em direção à ilha Egghead. Infelizmente, a gente não vai ter a oportunidade de ver um Aokiji enfrentando um Kizaru da vida, por exemplo, mas a gente foi agraciado
com o Aokiji enfrentando o seu ex-mestre, herói da marinha, Monkey D. Garp, galera. Mas antes da gente ver essa luta acontecendo, a gente vai para um flashback onde a gente finalmente entende o contexto de quando o Aokiji ele teve o seu primeiro contato com o Barba Negra para que ele fizesse parte da sua tripulação, galera. Que momento, galera, que construção. A gente é levado a uma ilha onde logo de cara a gente já vê o San Juan Wolf completamente congelado fora de um bar. Enquanto isso, o Aokiji sentado do lado de dentro do bar e o Barba Negra aparecendo. Ei, que porra é essa e tal? O que tá acontecendo? Eu não posso usar os poderes do terremoto porque senão eu vou detonar os meus companheiros e tal. Quem foi que fez isso? Ah, não tem nem por que eu perguntar, né? É óbvio que ia ser você e tal. E o Aokiji lá, naquela mesa de bar, tipo garçom, naquele estilo ali completamente meio deprimido, né? Um ano depois da sua batalha contra o almirante de frota Akainu, dizendo que se ele estava procurando uma briga, ele não estava de bom humor. Galera, que paralelo a gente teve com a cena do Shanks quando ele se encontra com o Mihawk lá no começo ainda da história, quando o Mihawk ele vai apresentar o cartaz de recompensa do Luffy para o Shanks, e o Shanks ele tá lá, né, completamente também de mau humor, só que logo depois eles já estão de boa, já estão numa festa absurda, e é a mesma coisa que acontece aqui. Todo esse momento de tensão do Aokiji ali, vai vir a festa, tava de mau humor e tal, que, pô, me deixa quieto que eu também, né, também meus ânimos, meu coração também foi quebrado. Você pode imaginar quem foi o culpado, quase como se ele tivesse sido ali, como se ele tivesse tido uma decepção amorosa, mas logo em seguida a gente vê uma cena de festa absoluta entre o Aokiji e o Barba Negra ali, com os membros do bando do Barba Negra ele festejando o monte, já compartilhando um monte de ali. O clima é quebrado completamente, um monte de piada é jogada ali entre eles, o Aokiji dizendo: ei, você, quando eu tava lutando contra o Akainu, a gente tava, ele chegou pra mim e disse, pô, quando companheiros se enfrentam, a coisa se esquenta, né? E aí o que já é óbvio, porra, tu é de magma, como é que tu vai esquentar? Que bosta. Porra, muito bom, galera. O Aokiji no meio disso, inclusive, explica e mostra que perdeu uma perna quando ele enfrentou o Akainu. Muita gente não sabe disso, mas essa é a primeira vez que a gente vê o Aokiji ele tendo perdido a sua perna dentro do mangá. Mas apesar da gente nunca ter visto isso antes dentro do mangá, a gente já tinha tido essa revelação muitos anos atrás. Lá em 2012, quando a gente teve o anúncio do filme Z, o 12º filme de One Piece, o Oda, ele fez vários rascunhos de vários personagens adiantando o design deles pós-time skip, e ele fez um desenho especificando ali todas as cicatrizes que o Aokiji ele recebeu da sua luta contra o Akainu, inclusive ele tendo perdido a sua perna. A gente inclusive vê isso sendo mostrado no próprio filme também, né? Depois aparece ele lá na casa de banho, junto com o bando, e a gente vê ele só de toalhinha, e a gente pode ver várias das suas cicatrizes, inclusive a sua perna de gelo também, só que isso nunca foi mostrado no mangá, e essa é a primeira vez que a gente vê isso. Então, pra quem não acompanhou, né, esses materiais extras, o filme, etc., vai ver pela primeira vez a oportunidade de saber o que aconteceu com ele. E quando eles estão falando de cicatrizes, como o Aokiji ele também causou várias cicatrizes, nem fudendo, eu ia falar do Shanks, a oportunidade de ver também no mangá e no anime, é mencionado o tal Homem da Cicatriz de Queimadura. Olha só como é que o diálogo flui entre eles de forma orgânica pro ponto que mais interessa pra gente, né? É explicado pra gente que esse homem com a cicatriz de queimadura possui, ou muito provavelmente possui, o último dos Road Poneglyphs, apesar do Barba Negra não ter condição de conseguir o Zou, e é dito pra gente que esse homem viaja num navio completamente negro, e os navios que se aproximam são engolidos por um redemoinho gigante. Então o que será que tá acontecendo exatamente, né? A gente tem a total suspeita de que seja o Jaguar de Sol que possua esse Road Poneglyph, seja lá como ele tenha conseguido, se foi através da biblioteca de Ohara que mantinha esse Road Poneglyph, que faz total sentido desde, né, o século perdido, mas essa mítica do navio completamente negro que acontece com os navios que tentam se aproximar, e eles até cogitando que possa ser um poder de uma Akuma no Mi da água. Esquisito, né? Tem coisa que a gente ainda precisa descobrir sobre isso tudo. E o mais engraçado é o Aokiji dizendo, né, olha, se alguém com cicatriz, será que não sou eu? Apontando para as próprias cicatrizes, né? Muito engraçada essa cena, e logo
logo depois a gente vê o Barba Negra e o Aokiji se desentendendo, galera. Sempre tem, né? Como sempre tem, vocês se conhecem no bar, aquela coisa vira uma maravilha. E depois tem a treta. Até que alguém decide cair na porrada com alguém, né? É isso que acontece e a gente vê isso acontecendo aqui, né? Um atrito entre eles iniciando quando o bando do Barba Negra começa a se perguntar, pô, aí chefe, será que a gente, pô, não devia aproveitar, né? O cara tem uma fruta poderosa, se a gente conseguisse o poder da fruta dele, e aí, o que será? O Aokiji ouve aquilo, meu amigo, e aí que o conflito já, a coisa já esquenta no bar. Eita porra! Ele congela alguns dos membros, de novo, do bando do Barba Negra, e o Barba Negra já fica, não, calma aí, pô, calma aí, pô, mas veja bem, calma aí, não é, meu companheiro aqui, meu amigo falou besteira e tal, mas não é bem assim. E no fim das contas, o Barba Negra, ele usa um argumento extremamente convincente pro Aokiji, dizendo, quando você é um pirata, se os interesses são em comum, então está tudo bem, você é livre para fazer o que quiser. Caralho! Então, seja parte da minha tripulação, galera. Tá, ele chama porra. o Aokiji pra fazer parte do seu bando e a gente finalmente entende o contexto do ele é livre. O Aokiji entrou nos Piratas da hora, da mano. Negra, que muito provavelmente tem a ver com tal Homem da Cicatriz, que muito provavelmente o Aokiji já reconheceu como sendo o Jaguar de Sol. Então ele tem essa vontade de se reencontrar com seu ex-companheiro até de marinha, né, porque eles eram ambos vice-almirantes na época do incidente de Ohara, então por isso que ele deve estar usando os Piratas do Barba Negra como um canalizador, como um meio para se encontrar com seu ex-companheiro. Mas voltando ao presente, somos finalmente introduzidos ao Aokiji como capitão do 10º navio dos Piratas do Barba Negra. Galera, por mais que a gente tenha entendido o contexto por trás de tudo, ainda não deixa de ser extremamente frustrante, de certa forma, a gente ver o Aokiji como um mero comandante de um imperador, gente. Porra, não tem como, galera. É estranho. Por isso tivemos a quebra da teoria de que o Uruji faria parte dos Piratas do Barba Negra como seu 10º capitão colossal, e tinham várias evidências, né? Várias sugestões do porquê o Uruji ele viria a fazer parte dos Piratas do Barba Negra. Primeiro porque vários dos supernovas, uma hora ou outra, acabam se afiliando aos Yonkous de imperador. Segundo, o próprio Uruji, ele depois da Guerra de Marineford observa a movimentação do Barba Negra e entende ele, e interpreta o Barba Negra como sendo o epicentro de um grande furacão, ou seja, talvez fosse interessante para o Uruji se afiliar a alguém que, bom, fosse de certa forma um guarda-chuva para ele, né, fosse uma proteção para ele. E terceiro porque, bom, o Uruji ele precisa aparecer em algum momento, né, e agora nada. Mas voltando ao capítulo, vemos o Garp e o Aokiji tendo uma discussão prévia antes deles caírem na porrada, e a gente vê um conflito de ideais entre eles. O Aokiji, ele menciona como ele sempre admirou o fato do Garp, né, do seu mentor, do seu antigo mentor, conseguir fazer tudo o que ele quisesse dentro da instituição da Marinha, e como o Aokiji ele também está seguindo esse mesmo ideal, ele também está seguindo, ele está agindo de forma livre, mesmo que essa liberdade tenha levado esses dois personagens para caminhos diferentes. Ou será que não, né? Bom, vamos discutir sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem a revelação de que o Aokiji, ele foi o primeiro discípulo do Garp, e isso pode ter muito a ver com aquele tal favor que o Aokiji ele devia ao Garp, que a gente viu o Aokiji ele mencionar na Guerra de Marineford. Será que, bom, só pelo fato dele ter sido um discípulo do Garp, já teria sido o favor que ele teria recebido do Garp, o Garp não querendo ensinar ninguém, mas acabou acatando por ser o Aokiji? Ou será que em algum momento o Garp ele salvou a vida do Aokiji enquanto eles, bom, estavam lá exercendo as suas funções de marinheiros? Ou quem sabe o Garp ele tenha recomendado o Aokiji para subir de patente em algum momento, né, enquanto ele estava agindo como marinheiro ainda? Enfim, várias possibilidades, mas alguma delas pode se encaixar com essa relação de mentor e discípulo que a gente tem revelada aqui nesse capítulo. Inclusive, voltando mais uma vez ao filme Z, o 12º filme de One Piece, na mitologia daquele filme, a gente tem a apresentação do ex-almirante Zephyr, que, teoricamente, na mitologia do próprio filme, ele teria sido o mentor dos 3 antigos almirantes do time skip e de vários outros marinheiros que fizeram seus nomes ali dentro da instituição, mas não alcançaram o título de almirante ainda assim. Mas, bom, isso tudo aconteceu dentro da mitologia do filme, que não é canônico. E aqui nesse caso a gente vê que, na verdade, o Aokiji ele foi treinado pelo Garp.
Óbvio que não impede dele ter sido treinado por mais de uma pessoa Sim, em diferentes fases de sua vida de marinheiro, mas, bom, a gente sempre vai priorizar aqui as informações de dentro do mangá. Finalmente, então, a batalha entre eles começa com o Aokiji usando seu Iceboro! A mesma técnica que ele usou contra o Barba Branca na Guerra de Marineford, mas que assim como contra ele, contra o Garp também não surtiu efeito algum. O Garp ele consegue sair daquela bola de gelo e vai pra cima do Aokiji numa espécie de numa velocidade muito alta e agarra a cabeça do ex-almirante, dizendo: pessoas indecisas são fracas. Blue Holo! Enfia ele e joga, ele arremessa ele pro fundo da terra, galera, com seus hacks vazando ali. Pessoas indecisas são fracas. Dessa forma, pelo menos por enquanto. Tomara, Deus queira que sim, que a gente continue vendo essa batalha no capítulo que vem. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, algumas observações sobre essa batalha que a gente teve por enquanto. O Garp, ele permanece na vantagem, o que o Oda, ele tá dando hype muito bom no velho. Por enquanto. Mas uma coisa curiosa é como essa batalha, ela, por mais que ela pareça muito convincente, eu não deixo de desconfiar que ela talvez seja uma encenação entre eles, porque se a gente for reparar, o Aokiji ele usa uma técnica que não funcionou contra o Barba Branca e funciona mais como uma técnica de distração ali para travar o Garp momentaneamente para que ele consiga criar uma brecha para aplicar pode ser, mas a gente vê logo depois o Aokiji ele hesitando de alguma forma e o Garp ele segurando a cabeça do Aokiji e arremessando ele, mas por mais que ele tenha segurado o Aokiji com seu punho hackeado ali completamente, ele foi arremessado contra o chão e ele possuindo um corpo de Logia, ele não vai sentir esse golpe, ele não vai sentir o golpe desse arremesso. Então eu particularmente não consigo deixar de, bom, no fundo desconfiar um pouco de tudo que tá acontecendo. Já no final do capítulo vamos para a ilha Winner, onde vemos o Barba Negra de pé, o chapéu de palha do LOL no chão e o seu submarino completamente destruído no fundo do mar, com vários randoms ali do bando dele, né, também afundando junto, galera. Um submarino que conseguiu se livrar ali dos golpes de laser do Kizaru no final da Guerra de Marineford. Caralho! Aqui sendo completamente afundado, gente. E a gente vendo o Barba Negra ali pensando no que fazer com o Trafalgar Law, né, dizendo, será que vai ser interessante levar o seu coração para os piratas que tiveram os seus corações roubados lá em Rockport? Será que eu mato você e pego o seu poder? Ou será que eu foda que o Oda não... Porra, tem que mostrar a luta, velho. Imortal. O Barba Negra ali no meio daquela confusão, mas enquanto ele pensava, enquanto ele hesitava, assim como foi o Aokiji mais ou menos, né, vemos o Beppo relembrando de algo que Chopper deu a ele. E vemos na página seguinte, finalmente, o Beppo na sua forma Sulong, dando um chega pra lá no Barba Negra, arremessando ele pra longe, galera, e conseguindo resgatar o seu capitão e fugindo para o mar. Bom, gente, galera, o LOL ele fica naquela coisa tipo, não, a gente precisa voltar, os meus companheiros, não sei o que, a gente não pode abandonar eles e tal. Galera, deu pra sentir o peso dessa cena, o peso dessa derrota. Uma derrota humilhante. Foi solado por Yonkou. Gente, vamos lá. Eu queria muito que o Trafalgar Law ele fosse, não só derrotado, mas principalmente que ele fosse sequestrado e preso e levado pelo Barba Negra até a Ilha Pirata, porque dessa forma a gente teria tanto o Trafalgar Law quanto o Kobe, quanto o próprio Barba Negra reunidos no mesmo cenário, no mesmo lugar, e fizesse referência ao que aconteceu no incidente de Rockport, que a gente viu, né, capítulos atrás, que está localizada justamente na Ilha Pirata. Então a gente teria a oportunidade de ver todos eles reunidos no mesmo lugar. Só que não. Teria provavelmente alguma informação de como foi, o que aconteceu exatamente no incidente de Rockport, e a gente também ficaria naquela tensão de o que o Barba Negra faria com o Trafalgar Law, se ele roubaria o seu poder, ou se ele tentaria manter ele vivo ele tava pensando tentar fazer com que o Law tornasse ele imortal. Eu vejo que seria muito mais interessante se ele tivesse sido levado pelo Barba Negra, porque isso deixaria uma tensão no ar muito maior, sabe? Deixaria uma incógnita muito maior do que o Barba Negra faria com ele. Mas é isso, galera. Assim como o Kid foi derrotado, o Law também foi derrotado. E agora só resta um
dos 3 principais capitães supernovas a serem derrotados também, que vai ser o Luffy. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, dissecando. Nossa, pior, ele vai ser derrotado. Por qual Yonko? O Luffy ele também vir a ser derrotado nesse momento atual da história, mas por enquanto, se você quiser eu acho que faz. De One Piece, eles vão aparecer na tela porém, agora pra você poder ir lá assistir. derrotado pelo Saturno. O link da Action Figures vai estar no comentário fixado pra você adquirir. Bora conferir o vídeo do Evandro. Personagem favorito ainda hoje, beleza? Até a próxima, tchau. Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Evandro do canal Manga aqui. Revelado o 10º capitão de Barba Negra. A identidade do capitão do navio negro One Piece, 1081, canal Manga aqui. Go! Entre tantos mistérios que envolvem os piratas Barba Negra, um deles finalmente é desvendado. O 10º capitão titânico surge e ele tem a força capaz de rivalizar com o mundo. Aokiji nos revela alguns dos maiores mistérios dos mares e adiciona novas lendas. Quem é o capitão do navio negro capaz de criar redemoinhos nos mares? Por que Aokiji virou realmente um pirata? Quero saber tudo sobre esses segredos. Porque ele quer ser agora livre. Mas onde ele seria verdadeiramente livre? Na tripulação do Luffy. Uau. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Não vou perguntar. O melhor. Eu sei que vocês estão bem. Por quê? Esse é o melhor capítulo da história de One Piece. E eu não tô mentindo, esse capítulo foi surreal. Eu, pelo menos, tive umas sensações aqui de estar lendo um capítulo pré-time skip. Muito bom. Pior, né? Muita informação, né? Eu achava que iria acontecer, não aconteceu. E Eiichiro Oda é um gênio na escrita. E esse é um dos melhores capítulos, sim, da história de One Piece. O que aconteceu com o Aokiji? Ele não é da Sword? Por que ele virou um pirata? Quem é o capitão do navio negro? Nossa, muita coisa, velho. De queimadura. Já tem sua ideia? Primeiro assiste o vídeo até o final, que talvez você possa ficar mais confuso. Se você é novo no canal, eu acho que é um personagem novo. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o like, senão Barba Negra vai... Eu acho. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1081. Como é que dá essa capa? Então vamos lá, meus amigos, começar com essa capa colorida desenhada por Eiichiro Oda, que praticamente confirma que Sanji vai ter um Haki do Rei. Mas como assim, Evandro? Sim, essas capas sempre tem dicas, galera. Temos uma em que o Zoro surgiu com o mapa do tesouro e nele tinha o kanji de Enma e depois ele achou a espada. Temos também essa aqui do Luffy com o visual de Nika, entre muitas outras. Mas nesse aqui temos o Sanji acordado, lendo até tarde um livro escrito Cooking. Notaram o erro e a dica aqui? Cozinhar em inglês é cooking, com 2 Os. E aqui Oda deliberadamente escreveu errado por um motivo e tanto. Em inglês, Haki do Rei é abreviado como COC, ou Color of Conqueror, a cor do conquistador. Caralho, que da hora, mano. COC King. Todo mundo apagado. Que foda! Podem anotar que sim, é um prenúncio tanto deixado pelo autor. Mano, ele é muito foda, velho. Ele é muito foda. Sobre isso, mas quase com certeza o Sanji vai despertar Haki do Rei. Depois dessa dica, fica até meio óbvio. Mas vamos ao capítulo que é um ápice inteiro, convenhamos, né? Começa com uma cena já épica do Garp devastando parte da Ilha Hachinozu, enquanto seu navio em queda é amortecido pelos poderes do Príncipe Gruz. Essa cena eu quero muito ver ela no anime. O melhor de tudo é que o Garp, depois de tudo isso, boceja e se pergunta quando foi que ficou tão fraco. Nossa! Eu me lembrei, sabe de qual cena? A fuga do Luffy de Water 7. Quando o Garp, depois que ele joga uma bala de canhão no Sunny com suas mãos nuas, diz que seu poder vem diminuindo ultimamente. Essa cena é até mais assustadora agora depois do seu real poder. Ai, como ele consegue se aproximar deles? E eu queria destacar aqui a sua frase sobre que até mesmo pessoas que não fazem parte da Sword estão ali para o ajudar. Vemos Kujaku e Gruz nessa cena, mas também temos a Tashigi por perto. E eu me pergunto se ela não faz parte da Sword, porque o Smoker, eu acho que todos nós achamos que ele faz, né? Fazia parte da Sword pelos seus questionamentos sobre as atitudes do governo mundial. E se ele é da Sword, Tashigi o seguiria. Mas agora abre a possibilidade de que isto não seja verdade. Isso aqui é só o começo de um dos capítulos mais imprevisíveis que eu já li em minha vida. Tudo o que eu achava certo, um monte de coisa aconteceu. Iria acontecer foi por água abaixo.
depois de ler esse capítulo. Até porque eu mesmo achei que o Aokiji estava chegando na ilha de Egghead, mas não. Ele surge do nada aqui e congela Hibari. Kobe corre para ajudá-lo e o Aokiji vai enfrentar agora a Garp. Olha que curioso, galera. Congelar Hibari parece pessoal de alguma forma, porque eu trouxe para vocês aqui já a teoria no canal de que ela pode ser filha ou parente do Akainu devido ao fato dela ser a única personagem a usar o mesmo dialeto do Akainu em One Piece. Então não acham estranho que o Aokiji tenha congelado Hibari e não Kobe? Será, mano? Pode ser coincidência. Outra coisa, mais uma vez Oda provando ser um grande mestre na escrita. Eu acompanho One Piece há mais de 23 anos. Garp versus Aokiji é a última coisa que eu iria imaginar. O Aokiji tem uma dívida ainda com Garp não revelada, mas descobrimos que ele também foi seu aprendiz número 1. Fora toda essa coisa que sempre apostamos do Aokiji ser um membro da SWORD. Ele ainda tem algumas possibilidades sim de ser, estar apenas fingindo aqui contra o Garp. Mas é muito eu acho que esse é mó quebra-clima ou só fingimento. Isso é o que torna One Piece genial. Temos então um flashback sobre como Teach e Aokiji se conheceram. Isso foi muito foda. Em uma certa ilha, um ano após Aokiji versus Akainu lá em Punk Hazard. Parte dos piratas do Barba Negra chegam a essa ilha e vêm alguns dos seus nakamas congelados. Simon Wolf, Vasco Shot e Doc Key. Barba Negra invade o bar já sabendo quem havia feito aquilo por conhecer os poderes. E pede para Aokiji descongelar seus companheiros, porque se ele usar a Gura Gura no Mi, ele os deixaria em pedaços. Mas após isso eles bebem e acabam se dando bem. E olha que legal isso aqui, galera. O Barba Negra mostrou algo muito parecido com o Luffy, porque o Luffy ele gosta de bagunça, que não é do seu bando pelo nome certo, sempre por apelidos. Yamato ele chamava de Yamao, Lau de Trau, a Bonnie ele chamou de Bogen. Barba Negra faz o mesmo aqui. Ele chama o Aokiji de Ice Candy por um apelido. Isso aqui é o tipo de entrelinha que eu adoro entre Luffy e Barba Negra, sendo parecidos e opostos, como vimos lá em Jaya, com ambos gostando e odiando a torta e a bebida daquele bar. Bom, o Aokiji contando piadas de Akainu também é muito bom. Aí, olha que legal, temos aqui a confirmação de que sim, ele realmente perdeu a perna na sua luta contra o Akainu. Isso já havia sido mostrado no filme Z, mas agora acabou de ser canonizado. Lafitte sussurra para o Teach para matar o Aokiji e tomar seu poder para a tripulação, mas o ex-almirante escuta e fica com raiva, pronto para lutar contra eles. Mas Teach pede desculpas pelas palavras de Lafitte e oferece a Aokiji para se juntar a eles. Primeiro que o Aokiji ele meio que solou metade dos piratas do Barba Negra. Solados. Legal que o Doflamingo parece ser mais poderoso do que eles, porque ele conseguiu sair do congelamento do Aokiji lá em Punk Hazard com certa facilidade. Teach pergunta ao Aokiji sobre o homem com as marcas de queimadura, porque parece que esse homem tem o último roll de Poneglyph restante. É dito que o homem da cicatriz de queimadura anda em um navio negro e pode criar redemoinhos para afundar os seus inimigos no mar. Shiryu diz que talvez esse homem com as marcas de queimaduras pode trabalhar para o governo mundial, porque não seria uma surpresa se o governo mundial mantivesse um roll de Poneglyph com eles para evitar que os piratas pudessem chegar ao tesouro One Piece. Já o Aokiji nega saber qualquer coisa sobre o homem com marcas de queimaduras e diz que suas únicas lembranças sobre Poneglyphs vêm de um passado longínquo em Ohara. Se ele tivesse visto uma pedra vermelha lá, ele teria se lembrado dela. Vamos lá, galera. O Barba Negra sempre foi um personagem muito bem escrito, mas o fato dele estar mais aberto a recrutar os seus inimigos do que matá-lo é muito interessante, porque ele é como um Luffy malvado, mas com seu carisma. O Barba Negra também parece ter o maior poder dos mares, assim como o Luffy. Eu realmente gosto de como o Teach se desenvolveu como personagem e como a sua tripulação pirata parece ter uma sinergia semelhante aos Chapéus de Palha. Por incrível que pareça, como a única tripulação pirata verdadeira e tradicional. Embora isso é verdade, sejam opostos completos, eu acho muito interessante como a dinâmica entre as duas equipes de Luffy e Barba Negra é semelhante. Assim como os Chapéus de Palha, Barba Negra aponta que cada pessoa na sua equipe tem os seus próprios
objetivos, ou seja, seus objetivos e motivações como tripulantes e capitães são muito semelhantes, mas seus métodos e aspirações quase não poderiam ser mais diferentes. Eles são realmente uma equipe de vilões perfeita para os chapéus de palha enfrentarem. E mais uma vez a escrita de Oda é impecável aqui, porque está ficando muito mais difícil torcer contra o Barba Negra e a sua equipe com o passar do tempo. Então temos essa reviravolta. Aokiji é o 10º capitão titânico confirmado e é surreal como eu agora estou com dúvidas de algo que eu já tinha certeza. Aokiji realmente se perdeu? Ele não é um membro secreto? Difícil saber, mano, é muito difícil, velho. Todo mundo, como eu, pensou que sim, ele era um agente duplo o tempo todo. Eu acho que Oda foi muito bom aqui em colocar dúvidas na nossa cabeça sobre isso. Já o homem com a cicatriz de queimadura é intrigante, é bizarro como ontem Sal era certeza e hoje tem milhares de novas apostas. Dragon, Zebek, um homem peixe, alguma lenda desconhecida. Bom, eu não acho que seja o governo mundial por trás desse homem. Eles teriam colocado o Road Poneglyph em um cofre lá em Mercury. Com certeza. E não deixariam ele vagando por aí em um navio em alto mar. Visto até o que aconteceu com a fruta do Luffy. Esse Poneglyph, meus amigos, estava na Ilha dos Homens Peixes. E é preciso lembrar que já vimos alguém criando redemoinhos, que é dito o poder do homem com marcas de queimadura. Os próprios Homens Peixes fizeram isso. No arco do Arlong, seus piratas moveram corais para as correntes marítimas. E assim afundaram um navio da marinha em um redemoinho. Nossa, pensou, é o Arlong. Os piratas do Barba Negra citam que seu poder de criar redemoinhos pode ser uma Akuma no Mi. Por que não uma fruta que pode criar, sei lá, corais? É possível utilizar poderes de frutas na água. O próprio Aokiji congela o mar para andar de bicicleta. Então poderia sim ser algum tipo de poder de Akuma no Mi. De qualquer forma, é curioso que já vimos homens peixes criando redemoinhos. E também o homem marcado por queimaduras tem um Poneglyph que era da Ilha dos Homens Peixes. Quem garante que a marca de né? Quem que é, mano? O símbolo dos escravos que os nobres mundiais marcam as pessoas. Outra possibilidade poderia ser Monkey de Dragon. Acho que não. Parece bastante alinhado com o que vimos do Dragon. Nossa, pior, mano. Ventanias, tempestades, combina com redemoinhos. Mas ele não tem um navio negro. Porque o Barba Negra atacou a ilha de Báltigo, lar dos revolucionários, quando tudo que ele queria conseguir o One Piece. Atacar Dragon geralmente não faria sentido, porque parece um grande desvio para derrubar uma facção que nem é um obstáculo para ser o rei pirata. A menos, obviamente, que eles tivessem... Faz sentido, velho. Porém, já vimos o navio do Dragon. Não é negro. Não é preto. O Vento Grama já foi mostrado. O Dragon estava no paraíso com os revolucionários e não no Novo Mundo. Além do mais, se for o Dragon, por que não chamá-lo de Dragon? Todo o mundo conhece ele, até mesmo a Nami e o Sanji conheciam o Dragon pré-time skip. Bom, poderia ser quem sabe Davy Jones, seria legal, hein? A lenda da pirataria, condenado pelo demônio a vagar eternamente nos mares. E pode, galera, realmente ser algum personagem novo e eu acho ainda. Eu acho que é novo. Eu tô com uma sensação, galera, que o homem marcado pelas queimaduras pode, sabe, ser quem? Aquele misterioso personagem que aparece na capa com o Crocus. O Oda tem que desvendar esse mistério ainda e pode nos surpreender com alguém próximo aos piratas Roger. Então é uma aposta que eu gosto bastante de manter ativa aí. Mas o que mais nos confundiu sem dúvidas foi essa coisa do navio todo preto e o poder de criar redemoinhos. O Sal ainda é uma aposta viva, afinal vimos ele todo enfaixado porque se queimou com o gelo do Aokiji. O Sal pode criar redemoinhos? Seria inesperado, mas não vimos o seu poder. Ele era um vice-almirante. É verdade, deve ser muito poderoso com algum tipo de habilidade única. Me pareceu que o Aokiji no fim estava tentando despistá-los, dizendo que não viu nada em Ohara. Ele o fez e é claro que Sal também estava lá e sabia de mais coisas. Mas de qualquer forma eu só me pergunto muito suspeito. Que tipo de habilidade esses redemoinhos são. Eu acho que é seguro dizer que a dica mais próxima que temos é que pode ter sido essa pessoa que colocou a Bonnie
no redemoinho. Lembram quando o Luffy a encontrou? Nossa, isso faz mó tempo, mano. Bom, o navio não. pode estar mais perto do que mais. Nossa, é verdade. Mas voltando ao presente, Garp versus Aokiji. Ficamos realmente sabendo que o Aokiji foi o aprendiz número 1 do Garp. Isso é muito legal porque foi o Sengoku que indicou Aokiji para ser almirante de frota. Mostra bem a sinergia dos dois amigos em formar marinheiros. Aokiji diz ao vovô que aprecia como ele sempre fez o que queria e agora ele também faz isso, está fazendo ele é livre. o que ele quer. É por isso que está seguindo Tite. Garp nos diz algo muito bom, que achou que havia o ensinado a viver no presente. Aokiji claramente sente culpa pelo que aconteceu em Ohara. Esse é o principal motivo dele sair da marinha, entrando na Sword ou não. Mas voltando a ele, realmente se aliar ao Barba Negra... Pessoas indecisas isso ainda não confirma que ele é totalmente leal. são pessoas fracas. Os Barba Negra parecem ser leais a ele. Quem garante que Garp e Aokiji não tem um acordo de antemão aí? Porque o Kobe parece bem confuso com as ações do Aokiji. E claro que ele sendo o 10º capitão titânico, ele teria que lutar para manter o seu disfarce. Exato. Isso é caso ele realmente exista. Bom, Aokiji congela o Garp, mas não tem qualquer efeito nele. E então Garp usa o seu novo ataque chamado Blue Hole, buraco azul, e manda Aokiji em um enorme buraco no chão. Garp é o melhor exemplo que absolutamente merecemos de como o poder de um personagem do nível Rei Pirata aumentaria os eventos atuais de One Piece. Imagine um Barba Branca não doente. Eita então, se porra! Roger ainda estivesse vivo, nossa, que da hora, mano, pelo mundo como Garp está fazendo. E se Garp pode fazer isso no final dos seus 70 imagina anos, o Roger. imagine ele e Roger nos seus autos. Sinceramente, Garp provavelmente teria afundado Marineford sozinho naquela época. Com certeza. Se Goku não o tivesse parado. A Kainu levou 10 dias para derrotar o Aokiji. O Garp... um soco. Acho que não foi derrotado não. O Garp chamando a si mesmo de fraco é muito surpreendente em retrospecto, né? Fazer coisas que ainda não vimos os níveis mais altos dessa era fazer é uma loucura. Eu confesso que dói ver o Garp dar golpes assim em um ex-almirante e também no seu discípulo. Eu não sei como vai ser o resto dessa luta. Quem sabe o despertar de uma Logia finalmente surja. Mas Garp, mesmo velho, não é uma tarefa simples. Vale mencionar que a última vez que um almirante afundou alguém morreu. Sim, esse ataque parece exatamente com o que o Barba Branca usou contra o Akainu. Muito louco. Que nos deixa bandeiras negras de morte no ar. Obviamente, Garp era intocável no seu auge. Infelizmente, o tempo não espera por ninguém. Não esperou pelo Barba Branca e certamente não vai esperar pelo Garp. Mas, enquanto essa luta não tem desfecho, vamos para a Ilha Wither. Lau foi derrotado. Tite está ofegante com sangue no rosto e ele está decidindo o que deve fazer agora com os poderes de Lau. Vender ou usar a Opi Lomi para se tornar imortal. Isso é legal porque mostra que o Barba Negra nunca teve interesse nessa fruta. Pô, teria que usar, né, mano? Em pensar o que vai fazer com ela. Mas para nossa surpresa, Beppo vê o que está acontecendo com seu capitão e então, em última medida, toma um remédio especial que Chopper deu a ele. Este medicamento permite que Beppo mude para a forma Sulong. Beppo ficou muito louco nessa forma, galera. Eu adorei. Parece um Volibear lá do League of Legends. Parece mesmo. E um enorme urso polar insano. E como esperamos por isso acontecerem, Beppo ataca Tite antes que ele possa fazer qualquer coisa ou roubar o poder de Lau. Então Beppo leva o Lau para o mar. Podemos ver que o Polar Tang, o submarino do Lau, foi destruído. Foi solado. O resto dos piratas coração estão no mar, caídos. Lau e seus piratas do coração foram derrotados. E uau! Barba Negra vencendo Lau era esperado. A questão é como ele fez isso. Não mostrou. E Mon conseguiram chegar perto do Lau quando ele usava seus Shambles. Mais uma vez, o poder oculto de Tite que derrota todos fora das telas. Fora das telas. Marco e agora o Lau. Agora Sulong sem lua. Chopper nos surpreendeu. Será que foi a Rumble Ball? Espero que sim e que expliquem mais sobre o que foi esse medicamento. Claro que você pode se perguntar também como Beppo assustou o Imperador, visto que... Não, foi de surpresa, né? Vários Sulongs foi de surpresa. Ano, mas notem a composição da cena aqui. Barba Negra... Provavelmente ele estava em choque completo nesse momento. Ele pensou que a batalha já havia acabado. E o Lau e a sua tripulação estavam inconscientes ou mesmo mortos. Mas aqui
aparece um Mink Sulong no meio do dia. Do nada. Algo considerado impossível. Sim. O resultado da luta do Lau, eu acho que é a única coisa previsível desse capítulo. E honestamente, isto é o melhor que pode acontecer. Lau é derrotado, mas não aniquilado. Ele ainda tem coisas a fazer narrativamente na história. Quanto a seus piratas, Oda fez questão de nos contar que os Piratas do Coração são uma equipe totalmente especializada em combates aquáticos. Então certamente eles vão ficar bem. Também acho que vão. Barba Negra acabou de ganhar os poneglyphs do Lau? Bem possível que sim. E lembrem que o Lau tinha o poneglyph de Zou, ao qual o Barba Negra disse que não conseguia pegar nesse mesmo capítulo. Ou seja, eles devem ter agora da Big Mom, de Wano e também o de Zou, faltando apenas o último poneglyph. Que capítulo, meus amigos. Eu tive sensações que senti há muito tempo durante o pré-time skip. E agora temos uma das maiores reviravoltas acontecendo. Sem dúvidas um capítulo nota 1000. Aokiji se tornando o 10º capitão titânico. Filho da puta. O melhor desse capítulo. Soa engraçado e poético ao mesmo tempo que todos os protegidos mais importantes do Garp continuam se transformando em piratas. Aokiji, Luffy, Ace. Mas não vai acontecer mais desta vez porque Kobe era um pirata que virou marinheiro. É verdade. Graças ao Luffy. A ironia de algumas coisas às vezes pode acabar sendo bela. Caralho, que... Mano... Foda, ele virou marinheiro por causa do Luffy. Minha nossa, que capítulo, meus amigos. Quem é o homem marcado pelas queimaduras? Sou eu. Pode ser o Sal, pode ser um personagem novo. É o Dragon, é o Scooper Gaban, algum homem peixe que ainda não foi revelado. Aquele que fazia parte da tripulação do Roger. Quais suas ideias e suas teorias? Incrível. Foda. Como minhas certezas foram completamente esmagadas. E agora estou confuso e cheio de dúvidas. Normal, né? Foi um membro da SWORD na minha cabeça. Mas agora eu não sei mais o que ele vai fazer. Ainda me agarro à esperança que sim. Ele vai ser um agente duplo. Só tá fingindo ali. Espero que ele acaba indo pro lado do bem no final de tudo. Temos essa coisa dos redemoinhos, que pode ser uma Akuma no Mi realmente fazendo alguma coisa nas correntes marítimas, criando corais. Seria interessante, né, ter uma paramécia que cria corais no mundo de One Piece. Combina bastante. Será que é o David Jones, lendário pirata? Será? Quem você acha que é? Coloca suas teorias aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Tamo junto. Até o próximo. Valeu por assistir. Tchau. Mais um mangá maravilhoso com... Mano... Cada episódio que tem, cada mangá que tem, tipo, são mais informações que a gente tem acrescentado. Só que a gente tem mais dúvidas também. Por partes. Querendo ou não, uma coisa que eu pensei agora, tipo, o arco, tá? De Elbaf foi finalizado, porque a gente teve o Shanks solando o Kid. E agora a gente teve mais ou menos aquela batalha do... Mais ou menos não, né? A gente teve a batalha do LOL versus Barba Negra sendo acabada também. Então esses dois foram finalizados, mas vamos por partes. Primeiramente a gente tem a revelação de que sim, Aokiji é o 10º capitão do Barba Negra. E foi da hora mostrar o flashback, mostrando ele tirando sarro ali, tipo, com o Akainu, a perna dele que ele realmente perdeu na batalha contra o Akainu. Achei da hora, tipo, de enfatizar isso. E a forma como o Barba Negra convenceu ele a entrar. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você pode ficar aqui. Então, tipo assim, ele poderia muito bem entrar na própria tripulação do Luffy, porque querendo ou não, todo mundo ali é livre também, né? O Luffy quer ser o homem mais livre do mundo. Só que cada um tem os seus objetivos pessoais, mas obviamente tem um vínculo ali entre eles e eles querem ajudar o Luffy a ser o capitão, o rei dos piratas. Mas achei da hora, me surpreendeu realmente ver ele lutando contra o Garp, porque, tipo... Conforme foi mostrado, é aprendiz versus mentor. Será que ele é da SWORD? Eu fiquei meio assim, eu particularmente não gostaria de que essa luta fosse ensaiada, porque, pô, é o Garp lutando pela primeira vez no mangá. E aí a gente vai ter a primeira luta dele. Ai, foi tudo um ensaio, era tudo combinado. Nossa, na minha opinião, quebra muito o clima, tipo, tudo que a gente sempre esperou do Garp, pelo menos na minha opinião. Acho que seria da hora realmente o Aokiji ser meio que independente mesmo, ter os seus próprios objetivos e não fazer parte da SWORD. Eu particularmente gostaria que fosse dessa forma, mas a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos mangás. Mas achei da hora e acredito muito que essa luta ainda não acabou. Eu acho que o Garp acertou um bom golpe no Aokiji ali, mas ainda não acabou.
E pra finalizar, mais uma vez, a gente teve uma luta do Barba Negra não mostrada em tela contra o LoL, velho. Mano, contra o fucking LoL, velho. Ah, mano, tem que mostrar, porque o LoL era um cara praticamente imbatível pré-time skip. Pós-time skip recebeu um monte de nerf aí, que ai, não consigo dar meu room, ai, tô sem força. Obviamente, o Oda criou um personagem super apelão que ele tem que nerfar. E, infelizmente, não foi mostrado nada, só mostrou que ele foi derrotado ali. O barco do LoL já era, o barco que é um submarino, então já era. O que aconteceu com o Kid, então os dois não tem mais barco. Os dois não tem mais barco. E aí a gente teve o Sulong, que é o Beppo, né, transformado em Sulong, foi muito foda ver isso. E aí ele fugiu com o LoL. Então, mano, eu acho que o Kid tá vivo, só que ele tá surrado, da mesma forma que o LoL tá surrado. Será que esses dois vão ficar um tempinho na tripulação do Luffy? Porque, querendo ou não, o LoL ele tá em Elbaf. Não, o Kid ele tá em Elbaf. Eu acho que ele ainda está. E será que, por exemplo, apesar que vai ser difícil, o Beppo tá indo pra Ilha do Barba Negra? Porque são os dois ambientes que o Luffy tem que ir antes de ir pra Left Tail, pelo menos é o que eu acho. E aí a gente também tem, tipo, o Homem da Cicatriz com um arco negro que cria, tipo, redemoinhos. Isso sai bem fora da curva do que foi mostrado até agora. Na minha opinião, eu acho que é um personagem novo. Não faria muito sentido se fosse o Dragon, a não ser que esse barco em si dele fosse um barco que ele anda sozinho, mas não faria muito sentido. É difícil, velho. É difícil saber quem é esse novo personagem. Eu acho que é um novo personagem, mas eu acredito que a gente vai ter que esperar, obviamente, os próximos mangás. A gente vê o que vai acontecer. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 2 links aqui na descrição. Canal MagaQ e Bruno Bandeiras. Se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles, deixa um like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar sem sobreviver.